19h09, olha só, o quarto bloco do Radar de Notícias, terceira entrevista de hoje, reta final de campanha, é assim mesmo. Vamos lá, tenho o prazer de receber aqui nos nossos estúdios nesse momento o vereador Edmilson Souza, do PSOL, vereador com mandato, vereador combativo, que busca a reeleição para seguir no Legislativo Guarulhense. Vereador, muito obrigado pela sua presença, é um prazer recebê-lo aqui nos estúdios do Radar de Notícias, seja bem-vindo, boa noite. Obrigado mais uma vez o convite de todos vocês, da equipe, só agradecer mesmo essa oportunidade aí de poder falar um pouco aí com a audiência de vocês. Vereador, vamos começar a nossa entrevista, né? Diferentemente dos convidados que o antecederam, que buscam uma cadeira, o senhor pode bater no peito e dizer que tem um mandato para prestar conta, que tem muitas coisas a dizer para a população guarulhense. Eu queria começar a nossa entrevista. Há 4 dias da eleição, qual o balanço que o vereador Edmilson faz do mandato desses últimos 4 anos? Olha, eu acho que foi um mandato esse último de muito desafio, mas também de muita pressão. Eu nunca estive tão pressionado como estive nesses últimos 4 anos. Eu vou explicar por quê. Nós começamos o início desse mandato com uma bomba grande, que era o fechamento da Proguaru, que tinha acontecido uma votação, mas eu tinha conseguido aprovar uma comissão especial de estudos, então a gente começa já o mandato ali com uma comissão que eu, por ser o autor, pelo regimento, iria presidir essa comissão. Então a gente começa com muita pressão do governo em cima da gente, muita pressão dos vereadores da base para que a gente esquecesse isso, está nos expondo, está expondo toda a casa, todos os vereadores. Eu digo, não, meu compromisso é com os 4.700 trabalhadores da Proguaru, e isso eu não vou abrir mão. Então a comissão vai ter que acontecer. E o governo mais uma vez jogou pesado para aprovar um relatório ridículo, dizendo que estava tudo bem no fechamento da empresa, e não estava. Hoje a gente comprova que a empresa poderia continuar funcionando, porque hoje os contratos que são feitos para os serviços que a Proguaru prestava são contratos pelo menos 2 vezes maiores do que gastava com a Proguaru. Então dizia, ó, não tem dinheiro para a Proguaru, mas tem dinheiro para contratos. Ou seja, o problema aí, eu acho que não era bem só uma discussão de viabilidade econômica da empresa. O problema era de quem iria operar os contratos, porque numa empresa pública você tem todas as limitações, e a gente que é vereador, que quer fiscalizar, a gente fiscaliza com mais efetividade. Diferente, eu não consigo fiscalizar uma empresa privada, mas uma empresa pública eu tenho que ter acesso a tudo como a gente fez. Então foi um mandato que começou com o Proguaru, então já abriu dessa forma. Tivemos uma batalha anterior, que era a questão do passe livre, uma promessa de campanha do prefeito não cumprida. Ele ganhou a eleição dizendo, eu vou dar o passe livre. Nós apresentamos o projeto de lei do passe livre e a sessão ficou mais ou menos 6 meses travada por conta desse projeto, que eles não queriam de forma nenhuma aprovar. Meu projeto foi arquivado. Nunca isso aconteceu, sequer foi deliberado, ele foi arquivado. Passou um pouquinho mais para frente, tivemos a crise na Secretaria da Fazenda, onde nós denunciamos um grande esquema de omissão e de impostos, de tributação, e a gente está ali numa situação de fiscalizar. Então nós tivemos um bate-boca muito grande e pagamos o preço, porque na verdade aquelas pessoas que eram funcionários de carreira, servidores de carreira antigo, que eles desconfiavam que tinha alguma relação, não de amizade, mas uma relação de diálogo com o meu mandato ou com a minha pessoa, essas pessoas foram sumariamente afastadas. Foram afastadas do serviço. Tem mais de ano que as pessoas estão afastadas. Não podem mais exercer suas funções. Ah, não, a gente afastou porque tinha gente em situação irregular. Essas de situação irregular, de comportamento duvidoso a ser investigado, deveriam ter sido afastados. O que eles fizeram? Vamos colocar esse pessoal, que eles chamavam de amigos do Edmilson, tudo junto, para demonstrar que aqui a gente é imparcial. Não, eles queriam punir e acabaram punindo essas pessoas. Taxa do lixo, não preciso falar muito a história. O projeto de revogação, um projeto que eu apresentei, mais uma vez o prefeito ficou 3 meses impedindo que a Câmara andasse por conta da deliberação do meu projeto e, na verdade, o meu projeto ficou para trás e ele apresentou o mesmo projeto, só que com o nome dele, para dizer que ele estava revogando. Mentiu quando disse que ia devolver o dinheiro e não devolveu o dinheiro. Disse, eu vou revogar e vou devolver, e o dinheiro não foi devolvido até hoje. Então esse mandato é um mandato que eu criei uma ação na Câmara Municipal muito efetiva de fiscalização, de proposituras e tal. Obviamente, isso trouxe muita gente
que disse, olha, o mandato do Edmilson é um mandato de referência, estamos juntos. Muita gente acabou nos seguindo, nos acompanhando, não só nas redes, mas ali no dia a dia da Câmara, mas também o outro lado é verdadeiro. Eu criei muitos inimigos. Era isso que eu ia perguntar para o senhor, porque alguns vereadores da Câmara que dividem a legislatura com o senhor são criticados porque votam sim ou votam não, e ninguém sabe explicar por qual motivo. E o senhor, ganhando ou perdendo as votações, está sempre ali, ao menos tentando marcar posição. Então, ao mesmo tempo, o copo meio cheio te dá essa visibilidade para falar, olha, é um vereador ativo, combativo, atuante, o senhor coloca um alvo nas próprias costas, porque está sempre ali, literalmente, se expondo. Então, eu pergunto para o senhor o seguinte, se arrepende de algo que fez nessa legislatura? Não, de forma nenhuma. Eu sei dos riscos que eu estou correndo agora, nesse processo de reeleição, porque essa é a eleição mais difícil que eu estou disputando, por esses motivos, por um ataque muito forte do governo, muito forte, muito efetivo, é algo de não permitir que a gente tenha um novo mandato, porque sabe que independente do prefeito que ganha a eleição, se eu tiver mandato, a nossa linha de atuação não vai mudar em absolutamente nada, não vai mudar, nós vamos continuar atuando, fiscalizando, denunciando, indo para cima, e fora, sabe o que acontece? Hoje, por exemplo, eu estou panfletando toda madrugada, toda manhã, saio de casa de madrugada para poder chegar no horário, escolas da rede municipal. É constrangedor você ver professor, que eu sei que são simpatizantes do nosso mandato, mas que muitas vezes preferem não pegar o panfleto. Entendeu? Alguns até dizem, fica tranquilo, meu voto é seu, mas eu não quero me expor para não ter nenhum tipo de perseguição. O governo faz isso. Tem muita gente que não comenta nas minhas publicações, nas minhas páginas, para não ser identificado pelo governo, para não ser rastreado e não ser perseguido. Então, ou seja, o governo iniciou um processo de perseguição. Uma reivindicação popular que a gente leve para a prefeitura, seja de pavimentar, seja um problema de vaga, de escola, se cria toda uma situação como se fosse uma birra, uma briga de criança. Não, ele não vai levar essa. Chegando ao cúmulo de nós termos feito uma defesa de uma vaga de uma criança de 7 anos de idade que ficou uma semana eu na porta da delegacia, ou na porta da secretaria, ou na porta da delegacia, ou no judiciário, que é ridículo. Mas sabe qual que era o comentário dos funcionários? Em off, falava, Edmilson, é o seguinte, eles não querem que você ganhe essa disputa. Como se fosse uma disputa minha, que não fosse uma criança que só tem uma. Eu não estava pedindo 1000 vagas, embora tenha gente fora da sala de aula. Aquela disputa era para uma vaga porque tinha decisão judicial. Então o governo nos escolheu como alguém que não deva voltar para a Câmara. Então se pode bloquear, eles bloqueiam. Se pode perseguir quem nos apoia, eles têm perseguido. Se pode, na Câmara Municipal, não deixar que os nossos projetos andem, isso é feito. Pode pegar a pauta da Câmara. Qual o último projeto que foi votado meu? Inclusive, eu vou te perguntar sobre isso já. O último projeto meu que foi votado foi uma denominação de rua. Porque não se votou, porque as comissões também trabalham assim, quem é da oposição vai ser tratado como da oposição. Mas isso eu não coloco culpa ali no corpo da Câmara apenas, isso é uma deliberação do prefeito. O prefeito, quando disse, reuniu os vereadores e falaram, eu quero saber quem está comigo, os termos foram esses. Em relação à minha proposta de revogação da taxa do lixo, que eu tinha proposta, a reunião da base de governo com o prefeito, os termos foram o seguinte, eu quero saber quem está comigo ou quem está com o Edmilson. E teve que os vereadores levantarem a mão e falar. E alguns tiveram a coragem de falar, olha, eu não vou passar por esse desgaste, eu vou votar no projeto do Edmilson para revogar a taxa do lixo. Então você está percebendo, esse é a disputa mais difícil que eu passo. Cumulado com isso, nós temos uma disputa também interna, onde nós somos do PSOL, construímos o PSOL aqui, eu sou o primeiro vereador do PSOL na cidade, nós construímos uma chapa de candidatos a vereador e vereadoras para termos uma eleição de 2 vagas, 2 cadeiras na Câmara Municipal do PSOL, porque nós sabemos o nosso tamanho e temos a nossa organização. Uma interferência externa à nossa organização traz mais uma vereadora para a federação, não para o PSOL, mas para a federação através da rede, sem nenhum tipo de diálogo. Na verdade foi algo, vamos lá, porque lá vai fazer o quociente eleitoral e está tudo resolvido, sem nenhum tipo de diálogo conosco. Para mim, algo, também uma interferência para dizer, se tiver que eleger um só aqui, não vai ser ele, porque as pessoas também olham para a gente com uma possibilidade de futuro. Olha assim, esse cara vai continuar aí até chegar em espaços mais importantes de decisão. Não é porque eu sou bom, não.
Eu considero que a política hoje é feita assim. Os vereadores na Câmara, eles têm que começar a perceber que nós estamos lá e devemos satisfação. A maior parte fala, como não tem cobertura de grande imprensa aqui, faz o que quiser. Eu tenho sempre a visão do seguinte, pode ter uma pessoa assistindo a sessão da Câmara, uma na galeria, pode ter uma, eu vou falar do mesmo jeito. Eu vou dizer, vou defender minha opinião do mesmo jeito. Só para te dar um outro exemplo, que nós fomos prejudicados aí e o governo jogou peso. Mudou o sistema de transporte, tiraram a concessão dos micreiros para passar a devolver para as empresas de ônibus, para Guarupás. Eu fui o único vereador que fui para a tribuna para discutir. O plenário novo da Câmara estava lotado com gente em pé. Ensaiaram uma vaia no comecinho. Depois que eu comecei a falar, vocês vão se arrepender do que vocês estão fazendo hoje aqui. Vocês estão dando a chave do micro-ônibus de vocês para a empresa de ônibus administrar. A hora que vocês começarem a ter dificuldade de receber o subsídio, vocês vão ter que devolver os carros. Passados, votou, obviamente o governo venceu, nós fomos derrotados, todo mundo saiu de lá bravo comigo, porque o vereador Edmilson poderia não ter arrastado a sessão, não ter feito isso. Passados 5, 6 meses, eu já encontrei pelo menos 3, isso há 1 ano e meio, acho que 2 anos atrás, que falaram, vereador, eu não tenho mais o meu micro-ônibus, eu tive que devolver devido às dívidas, entendeu? E você estava certo. Então, ou seja, é esse momento que a gente vive ali na Câmara Municipal, o meu mandato. Eu avalio positivo, não mudaria absolutamente nada do que eu fiz, tenho certeza de que a gente pode melhorar, mudaria para ter outras pautas atendidas, mas eu não teria dúvida de fazer a mesma coisa que eu fiz até agora. Quando o senhor falou de projetos que ficam esquecidos, arquivados, ignorados, eu me lembrei do projeto do senhor sobre a renda básica aqui no município de Guarulhos, que, se eu não me engano, já faz um tempo que eu chequei essa informação, a última movimentação data de 2021, ou seja, 3 anos esquecidos, né? Então, mais um exemplo de que, acho que renda básica, por exemplo, é uma bandeira histórica do eterno senador Eduardo Suplicy, que eu acho que é importante ter essa discussão de renda básica. Mas já que a gente tocou nesse assunto, você, vereador, tem ainda a esperança de que seja discutido esse seu projeto da renda básica? E por que o senhor acredita que é importante ter a instituição da renda básica aqui na cidade de Guarulhos? Olha, primeiro, eu acho que eu não posso apresentar projeto apenas por modinha. Vocês devem saber, hoje com o Google, com a internet, aí você pesquisa qualquer coisa, vem o projeto pronto. Nós já tivemos vexame na Câmara Municipal de vereador protocolar o projeto com o nome da cidade errado. Porque copiou e colou e não conferiu para trocar lá o nome da outra cidade por Guarulhos. Então eu não faço. O que a gente faz, óbvio, a gente pesquisa banco de dados, outras iniciativas de outras cidades, mas que tenham alguma lógica. O renda básica, eu acho que é importante. Primeiro, estava conversando aqui agora com o Leonardo nos bastidores e dizendo para ele, Guarulhos é uma cidade tão grande, tão importante no cenário nacional, que elas têm que se destacar por alguma coisa. Guarulhos não pode ser conhecida eternamente como a cidade dos mamonas assassinas, nada contra. Mas nós não somos só mamonas assassinas. Guarulhos não pode ser lembrado apenas que a cidade tem um aeroporto, ou um aeroporto que tem uma cidade, que alguns consideram isso. Então, ou seja, aqui um projeto como o Renda Básica, bem aplicado, bem feito, vira referência nacional. Vira referência, tem condição de virar referência nacional. Eu apresentei um outro projeto falando de arrecadação, por exemplo, que os imóveis que são irregulares na cidade, que o loteamento não foi regular, mas está consolidado e não tem disputa judicial, ou seja, o cara tem a posse do imóvel, está ali há muitos anos, que ele possa lançar o IPTU dele, fazer por autodeclaração. Essas pessoas mais simples, elas querem pagar o IPTU. O meu projeto diz o seguinte, faz o autolançamento. O que é o autolançamento? O sujeito comparece na prefeitura e diz, eu tenho imóvel de tanto por tanto, eu quero contribuir. Pode ir lá medir e tal, eu quero pagar o IPTU. Isso a prefeitura não faz. Vetou o projeto. Não considera o nosso projeto. Por quê? Porque, na verdade, é a gente que fez. E eu até gostaria que eles elaborassem algum e mandassem para entrar para a coleção dos projetos que o atual prefeito copia da gente, como se fosse ideia dele. Então, renda básica, para mim, seria o seguinte, Guarulhos seria uma das maiores cidades do Brasil a aplicar e trazer os resultados, porque o renda básica não é só uma transferência só de recursos, é um acompanhamento da evolução social dessas pessoas, diminuição de índice de violência, diminuição de evasão escolar, aumento da possibilidade da perspectiva ali, sobretudo dos jovens na cidade.
Esse quadro nos colocaria aí no mapa nacional, como a cidade, quer ter um exemplo bom de renda básica, vá a tal lugar. Transporte coletivo, a mesma coisa. Eu deliberei um projeto sobre faixas exclusivas para motociclista, faixa azul, igual São Paulo. Teve gente que falou, mas eu ia perguntar isso. Ia perguntar? Então vou deixar o Não, mas era isso que eu ia perguntar, porque a gente até falou no programa que foi deliberado o projeto do senhor e nós elogiamos aqui porque... Pelos dados que nós temos, parece ser um projeto bem sucedido na capital. A nossa dúvida, a minha dúvida é, há espaço aqui em Guarulhos? E como alguém que idealizou, perdão, já a terceira entrevista, a voz já está indo embora. Peço desculpa ao nosso telespectador. E como alguém que idealizou o projeto, onde que o senhor vislumbra que é possível fazer essa faixa azul para os motociclistas? Olha, primeiro, é um projeto que pensa a cidade para daqui 20, 30 anos. Então, as novas vias teriam que vir já adequadas com isso. Então, todo momento você pensar em estruturar, ou mudar, ou alterar, tem que se pensar nessa. Porque os motociclistas e as motos são uma realidade. Sim. Tem como você dizer que não vai. E, na verdade, hoje se transformaram, o ganha-pão de muita gente. Não é só um hobby, não é só um lazer, ou quem quer se deslocar de moto para o trabalho. Hoje se transformou em profissão, num ganha-pão ali das pessoas. Então, ou seja, primeiro que tem que ser, a minha proposta de lei é para que essa faixa azul entre nas diretrizes de toda a intervenção de viário que a gente faça. E eu vou te explicar por quê. Teve muita gente que pôs, é absurdo, esse vereador está viajando, onde vai colocar isso? Não cabe nem os carros e tal. Nós temos que procurar solução. Nós não somos qualquer cidade. Sim. A gente tem recurso para procurar solução. É possível fazer do terminal, do corredor de ônibus que liga a Vila Galvão ao Taboão? É possível. Tem espaço. Tem espaço. É possível fazer no trecho Natália Zarif, Jamil Zarif, ligando até o Jardim São João? É possível fazer porque tem espaço. É possível fazer com adequações na estrada da Água Chata, na região dos Pimentas? É possível fazer. Então, ou seja, aí você vai falar, Tiradentes dá para fazer? Do jeito que a Tiradentes está, não dá. Otávio Braga de Mesquita é possível fazer? Do jeito que ela está, não há. É possível a Timóteo Penteado aqui do lado, que nós usamos hoje para chegar até aqui ao estúdio, é possível fazer? Do jeito que está, não. Mas essas mudanças têm que começar. É a mesma coisa, se você lembrar que há 20 anos atrás, nós estamos em 2020, exatamente, vou ser mais preciso, há 24 anos atrás, nós fizemos um estudo. Eu não era vereador, obviamente, era estudante, nós fizemos um estudo sobre a questão de segurança do trânsito. Você sabia que a maior parte dos bairros não tinha semáforo? Não tinha semáforo. Você ia na região do São João? Não tinha. Não tinha faixa de pedestre. Aí as pessoas, sabe quando você ia implantar, aí os primeiros governos começaram a pensar nisso, não vai fazer a faixa, vai pôr semáforo. Sabe o que as pessoas falam? Não, mas aqui nunca teve. Pra quê? O cara atravessa ali em qualquer lugar. Não, gente, vai ter que ter. Porque a pessoa acha que o semáforo... Vamos citar do meu bairro. Eu moro no Cocaia desde 2 meses de idade. Quando começou a colocar faixa de pedestre e semáforo na Brigadeiro, foi um Deus nos acuda. Porque o próprio comerciante falou, mas o pessoal do Petrol chegou assim, chegou agora, quer mudar, sempre foi assim, não tem sentido. Mas é para uma segurança de trânsito, vai ter que ter faixa sim, vai ter que ter semáforo. Semáforo antes a gente via onde? Nas vias de acesso ao centro e na região central. Por que eu estou dizendo isso? É a mesma coisa a faixa. A faixa azul para os motociclistas tem a ver com esse pensar da cidade para daqui 20, daqui 30 anos. A gente também acha que creche noturna não precisa, mas precisa. Muitos pais e mães trabalham à noite e não tem onde deixar a criança. Eu sou educador, é um debate que a gente faz, mas não tem jeito. Como é que faz? As mulheres que trabalham no aeroporto, por exemplo, no turno minha filha trabalha no aeroporto no turno da noite. Como é que faz? Como é que deixa as crianças? Ou um pai, por exemplo, que cria filho sozinho, é porteiro, por exemplo. Então, parece viagem da nossa cabeça, mas creche noturna, e aí você já está exagerando. Não estou exagerando. É verdade. É necessário. E vou te dar um outro exemplo que agora está espalhando na cidade inteira. A cidade precisa começar a discutir sobre lavanderias comunitárias. Porque a escravidão das mulheres hoje de ter um emprego, a dupla, a tripla jornada, passa por essas tarefas domésticas que muitas vezes não se tem tempo de fazer, os homens não têm como fazer, tem que ter lavanderia comunitária. Porque só quem vive no dia a dia de ter que chegar cansado e tal, vai lavar a roupa, colocar, o sol não bate, aquela coisa toda. Ah, mas isso aí não é prioridade. É prioridade. É isso aí. E sobretudo nas áreas onde se precisa mais.
Vereador, 19h29, ainda tenho algumas perguntas para fazer para o senhor, mas eu quero aproveitar a sua presença, porque o episódio que eu vou narrar, eu testemunhei a poucos metros, eu estava na Câmara nesse dia, não no dia em que as contas foram aprovadas, na tentativa imediatamente anterior à aprovação das contas no ano de 2021. O senhor estava sentado ao lado do presidente Ticiano, se dirigiu à tribuna, pediu a palavra. Nesse momento, o presidente chama a votação as contas da Prefeitura no ano de 2021. Eu estava lá, num piscar de olhos, o plenário se esvaziou, o senhor até fez um comentário jocoso, provocativo, falou o que aconteceu, né? Se eu não me engano, na sessão imediatamente seguinte, novamente foi a votação e as contas foram aprovadas. Qual o milagre, vereador, que aconteceu ali? O milagre é o seguinte, as pessoas, estamos num ano eleitoral, as pessoas que disputam o cargo de vereador têm que colocar uma coisa na cabeça, vereador não é despachante do prefeito. Vereador não é despachante do prefeito. Seja qualquer prefeito, porque tem gente que chega para mim, mas você já foi base de governo? Óbvio que eu fui. Eu fui do PT, fui vereador do PT, fui base de 2 governos do PT. Agora, eu posso passar aqui 3 ou 4 votações polêmicas que eu disse ao prefeito, isso eu não vou votar. Aumento de imposto eu não vou votar. Diminuição de salário de servidor eu não vou votar. Fechamento seja Pro-Guaru ou qualquer outro setor, eu não vou votar. Porque a gente tem um princípio que nos rege. Então, ou seja, essa história, não, a gente é base, tem que votar tudo, não é muito o lema que a gente segue. Então, o milagre ali é porque você vê ele acontecendo agora. Eu passei hoje em 2 locais que tem uma grama sintética, está sendo colocada agora às pressas para entregar sábado. Olha que loucura. Eu passei em 2 lugares diferentes da cidade que nós temos grama sintética sendo colocada às pressas para poder turbinar a candidatura de vereador. Achei que era a Copa do Mundo em Guarulhos. As arenas, né? Para turbinar a candidatura de vereador. E fora, quando eu passo lá fazendo campanha, por ser vereador, as pessoas me cobram, vereador, nós queremos unidade básica de saúde. Principalmente a mulherada fala, eu não jogo futebol não, eu tenho que cuidar da CREA, tenho que saber da vaga da minha filha, do meu filho, como é que está a saúde e tal, e cobra com razão. Não estou dizendo que não tenha que ter as arenas, a grama sintética, mas eu acho que ela é meio desproporcional. Eu acho que a gente tem que ter alguma prioridade nisso e o milagre acontece por conta disso. Toca o telefone e as pessoas dizem o seguinte, do outro lado da linha, vai votar com a gente ou vai ficar sem a obra? Eu já tive um relato de uma conversa dessa, que o tom foi o seguinte, você não precisa mais de tal obra? Não, prefeito, eu preciso da obra. Aí do outro lado da linha o prefeito falou, não, parece que você não precisa. Ou seja, ou você vai votar comigo ou você não vai ter a obra. Então, ou seja, essa relação, na minha opinião, promíscua, uma relação ruim, uma relação que não avança, política pública tem que ser pensada no todo. Eu nem acho que a Câmara tenha que governar. Quem disputa a eleição é o prefeito tem que governar, nós temos que fiscalizar. Eu nem acho que todo o poder a Câmara para fazer, mas eu acho que hoje o que tem é um poder subterrâneo, porque nós não temos isso claro, isso não está publicado em nenhum, igual o orçamento secreto. É verdade. Igual o orçamento secreto, você não sabe como é que começa a obra, de onde que veio o recurso, se foi via emenda parlamentar, se foi direto do Tesouro, se tem licitação, se não tem. Só interrompendo, para você entender a gravidade do que eu estou falando. Hoje eu recebi um vídeo, você deve ter recebido também, uma máquina fazendo uma fresagem e a outra fazendo, se eu não me engano, a sarjeta. 2 máquinas trabalhando. Até aí, a cidade está funcionando, trabalhando. Qual que é a diferença? As 2 máquinas tinham uma faixa do candidato a vereador. Não é faixa no poste não, gente. Na máquina. Adesivo. Adesivado na máquina para ficar claro para quem está passando que não é nem vereador, viu? É candidato a vereador e ex-secretário candidato a vereador. Isso não tem sentido. O prefeito tem que pegar o telefone na hora e falar, essa máquina vai parar de trabalhar agora. Mas como a pessoa que estava fazendo tem o mesmo nome que ele, talvez ele não tenha agido ainda. Espero que haja. Vereador, preciso perguntar para o senhor o seguinte, na segunda-feira, num programa especial que nós fizemos aqui, o Rabi fez um raio-x de como estão as disputas em diversos partidos e um dos temas da nossa conversa foi a disputa na Federação Pessoal-Rede. O Rabi disse mais ou menos assim, olha, na Federação Pessoal-Rede, podemos ter uma disputa que não acaba no dia 6 de outubro. Para quem não entendeu, vamos aqui então às entrelinhas do que disse o Rabi. Há uma disputa dentro da federação
porque o PSOL, partido do vereador, apoia a candidatura do Alencar Santana, candidato a prefeito do PT. Mas a vereadora Janete, da Rede, ela pede voto para o seu marido, o ex-prefeito Eloy Pietá, que está no Solidariedade. Então, quando o Rabi diz isso, para bom entendedor, meia palavra basta. Pode ser que haja uma disputa em razão dessa, vou me permitir chamar de divergência de caminhos que estão sendo traçados dentro da federação. De forma bem objetiva, vereador, é isso que pode acontecer? Se a vereadora Janete eventualmente for reeleita e, entre aspas, né, ocupar uma vaga que poderia ser de alguém do PSOL, vão questionar na justiça essa vaga? Olha, deixa eu só te falar, esses questionamentos, eles não são, como é que eu vou dizer, eles não são exclusivos do partido ou de quem tem mandato. Perfeito. Qualquer filiado pode questionar, qualquer. Aliás, quando você registra a candidatura, qualquer munícipe pode entrar com um pedido de impugnação, qualquer. Sendo filiado a partido, candidato, presidente de partido, do diretório, da executiva, não. Qualquer, o seu José, a dona Maria, se ele quiser falar, aquele candidato lá, ele não pode concorrer às eleições por esse motivo. Ele encaminha lá o pedido, o judiciário vai julgar. Então, primeiro, qualquer um pode pedir. Na minha opinião, existe uma orientação jurídica, eu sou advogado também, uma orientação jurídica equivocada. Na verdade, não existe possibilidade dentro de uma federação de você ter 2 candidatos a prefeito. Você só pode ter um. E a federação, não é que o PSOL apoia o Alencar. Sim. A Federação Rede PSOL, que tem uma direção, e nós do PSOL somos maioria, aprovamos, inclusive, por unanimidade. Diga-se de passagem, a ata que foi registrada é uma ata que foi aprovada por unanimidade, inclusive com a assinatura do representante da Rede. É o que está na Justiça Eleitoral. Depois o representante da Rede disse que ele assinou enganado. Ele não assinou enganado, ele participou da reunião, ele discutiu, disse, olha, a ata está desse jeito. Nós mandamos a ata, depois da decisão política, você manda a ata para a pessoa conferir e assinar. Vieram 2 correções da ata, de ordem de vírgula e de pontuação. Nada da política, ou seja, foi aprovada e assinada por unanimidade. Essa ata é o que está valendo, e isso coloca uma situação de que o candidato, que todos nós, candidatos da Rede e do PSOL, devemos apoiar o Alencar. A vereadora faz uma movimentação de não fazer campanha, descumprindo essa decisão. Fica vulnerável? Falando como advogado, fica vulnerável. A ação vai ser proposta? Eu particularmente não gosto de que as coisas que são resolvidas no interior de um partido político sejam levadas à justiça. Eu não faria isso. Perfeito. Eu fui militante do PT 20 e tantos anos, mesmo quando eu fui contrariado em várias decisões, em várias disputas, eu nunca procurei a justiça, porque partido político é a reunião, é uma agremiação onde reúne pessoas com uma ideologia política para implementar um plano de governo, uma proposta para a sociedade. Então não é do meu feitio fazer isso, embora se tornou moda. Aliás, a prévia do PT foi questionada na justiça. O próprio ex-prefeito questionou na justiça a escolha do Alencar na justiça. Eu não faria isso, não é a minha praia. Eu acho que a gente tem que esgotar dentro da instância e ali ficar. Até porque existe em todos os partidos maioria e minoria. Eu não posso a todo momento, até porque eu não sou obrigado a ficar no partido. Eu não sou obrigado a ficar. Se a coisa desandou de tal maneira, eu posso trocar. Então, quando vem a filiação da vereadora, ela já sabia que nós tínhamos maioria. Ela já sabia que tinha um acordo com o PT para apoiar o PT. Ela já sabia que a federação ia caminhar. Então ninguém enganou ninguém aqui. Agora, para quê, meu Deus do céu, vai entrar num partido que tem uma decisão de apoiar um candidato que eu não quero fazer campanha para ele? Eu só tenho uma explicação para isso. É que lá estava mais fácil de eleger. A nossa federação ia fazer uma vaga de um jeito ou de outro, lá fica mais fácil para não ir para um partido. Talvez o medo de ir para um partido que de repente não faça o quociente eleitoral, como já vimos vários outros candidatos que trocam, chega lá, não consegue fazer o coeficiente, a pessoa até é bem votada e não consegue a cadeira. Talvez seja isso, mas eu acho que na política nós não podemos ter o medo de inovar, o medo de assumir posição política. O que eu estou fazendo aqui é assumir posição política. A minha vida poderia estar mais fácil como candidato. A minha vida poderia estar individualmente.
Eu poderia migrar para este ou para aquele, mas para que eu vou trocar de partido se eu tenho ideologia? E acredito que o PSOL seja a grande novidade da cena política dos últimos anos. Não, eu não estou lá por razões eleitorais. Eu estou no PSOL por razões programáticas. Eu não vou ficar pulando de galho em galho. Aliás, a minha filiação são em 2 partidos de esquerda, o PT, e eu saí do PT por divergências que eu tinha dentro do PT, mas não procurei a justiça para resolver as minhas divergências. Como a criação do PSOL nasce de uma divergência dentro do PT. De uma dissidência do PT. Exatamente. E, vereador, para a gente encerrar, 19 e quase 40 já que o senhor citou o fato, citou o nome do Alencar nessa última resposta, não poderia encerrar a nossa entrevista sem ouvir o senhor sobre um traço bastante característico da campanha do Alencar. Como eu venho dizendo há pelo menos desde o começo da campanha, não é função minha nem função do Radar julgar se a estratégia do candidato A, do candidato B, está certa ou não. Quem tem que julgar é o eleitor. Mas vamos dizer que a estratégia de recorrentemente falar da Fran Correia, vice do Eloy, seja pela questão do IPTU, seja pela questão dela ter ligações com o governo do estado, a história do Rodoanel, que inclusive gerou um direito de resposta, divide opiniões. Há quem goste, há quem não goste. Muita gente diz que é preciso mostrar o que chamam de verdade, outros dizem que é uma campanha suja. O que o senhor tem a dizer sobre isso, na condição de um aliado do Alencar, de um apoiador do Alencar? Por que o senhor acredita, se é que o senhor acredita que é uma linha correta de se seguir? Queria que o senhor se manifestasse sobre isso. Olha, a linha de campanha, óbvio, ela é decidida de maneira coletiva, mas tem muito peso aí, o que as pessoas estão chamando de ataque, tá pegando muito pesado, isso pode comprometer a eleição do Eloy, o Alencar deveria ter mais responsabilidade. Eu vou responder o seguinte, da onde partiu a primeira agressão? Sempre que a gente olha eu sou pai, então quando tá lá, eu tenho meninas, né? Estão lá brigando, eu quero saber de onde que partiu a primeira provocação. Eu tenho que ir na essência para dizer, pera um pouquinho, não, você começou, não vão brigar mais, mas você começou. Aonde que partiu a primeira agressão? A primeira agressão é o PT bem posicionado na cidade, Lula voltou à presidência, o Guti mal avaliado, com dificuldades de encontrar ali um candidato. Eu não tenho dúvida nenhuma que se o PT tivesse uma candidatura sem ninguém fazendo nenhum tipo de manobra ou de retirada, estaria em primeiro. Tem gente que acha, não, mas é porque o nome é forte. Não, o partido, eu não sou mais do PT, não tenho procuração para falar o nome do PT, mas toda a cidade que eu ando, as pessoas estão fazendo L e estão dizendo que vão votar 13. Muita gente, não é pouca gente não. Então, ou seja, quando eu tomo uma decisão de abandonar uma história de 40 anos porque eu perdi uma disputa interna, é uma agressão. Ah, mas ele deveria ter uma prévia. 2016 não teve prévia, 2020 não teve prévia. Vamos ser sinceros. Isso aí é fugir do debate, fugir da discussão principal. Então, essa agressão, que eu considero uma agressão, é a mesma coisa agora, vou inverter para me colocar na situação. Eu sou o único vereador do PSOL na cidade. É a mesma coisa eu chegar agora, faltando 3 dias para a eleição, e reunir a chapa de vereadores e falar, olha, eu sou o único vereador, eu estou abandonando a campanha. Não vou ser mais candidato. Vou pedir para retirar o meu nome. E eu consegui convencer mais 10 aqui que vão retirar, não vão ser mais candidatos. O que vai acontecer? O partido não vai conseguir fazer o número para fazer cadeira. Eu não posso fazer isso, por mais que eu tenha a desilusão aqui a colar. Então, o que o Eloy fez, na minha opinião, também é um gesto muito forte, é um gesto de força. Dizer, tá bom, vocês não me querem, eu vou para qualquer outro partido e vou ser candidato. Foi um gesto de força. O outro lado não vai ficar olhando apenas. Existe uma sinergia entre a Fran, não tenho nada contra a Fran, viu? Uma empresária da cidade, não tenho nada contra ela. Mas existe uma sinergia política e ideológica do que o Eloy pregava com a Fran, na minha opinião, é muito distante. É a mesma coisa, eu estive em várias manifestações contra. Mas o Lula e o Alckmin nunca tiveram proximidade e estão juntos. Mas era um momento de exceção. A gente tinha uma ameaça o tempo inteiro contra a democracia, das pessoas falarem que iriam fechar o Congresso, das pessoas falarem assim, no próximo mandato a gente tem que fechar o STF. Sim. Não tem que, então, ou seja, é um quadro muito mais grave que você falar, ou a gente se junta ou nós vamos ser irresponsáveis. Não é o caso. Não tem esse perigo eminente aqui. Poderia se disputar a eleição na raia de cada um está. Então eu acho que o que vem do lado de lá é uma resposta
eu diria, a uma guerra declarada por um gesto que foi feito anteriormente. Não quero comparar, mas solidário aqui aos meus irmãos e meus companheiros palestinos, eu não quero comparar a força que Israel põe quando ela vai tomar uma decisão. Ah, não, mas eles nos agrediram, mas é desproporcional a agressão que sofre. Na política nós estamos vendo a mesma coisa. Eu considero que o Elói tem uma candidatura consolidada, mas uma candidatura que ampliou a direita, não ampliou a esquerda. E dizer que nós vamos ter um contato com o Tarcísio, alguém como o Elói de esquerda, dizer nós vamos ter agora uma forma privilegiada de falar com o Tarcísio, governador bolsonarista, governador que não olha para a cidade, governador que consegue vir aqui apenas no momento eleitoral. Então, ou seja, é melhor não se falar mais de política, a eleição ser só o voto lá, ou a gente vai discutir de maneira séria. Ah, não, nós vamos... Outro dia me mandaram uma imagem que ele estava participando de uma motociata. Falei, gente, motociata? Entendeu? Não é que cada um faz o que quiser da vida, principalmente o Elói com toda a experiência, mas eu acho que começou a exagerar. Então eu digo para você com todas as letras, a estratégia utilizada pela campanha é uma estratégia agressiva porque responde a uma agressão maior, quer dizer o seguinte, o PT estaria em primeiro nas pesquisas agora. Não estou dizendo que ganharia eleição. Ninguém ganha eleição antes da urna ser fechada e começar a contar os votos. Mas eu vou te dizer o seguinte, o que tirou o PT da volta à prefeitura, num primeiro momento, que depois o Alencar conseguiu se recuperar e ir para cima, foi esse rompimento, que é um rompimento para mim brusco demais, e poderia ter sido feito fora de época de eleição. Tem nenhum problema trocar de partido. Para reorganizar. Para reorganizar, dizer, ó, eu não vou te avisar em cima da hora que eu estou indo para um outro projeto. É muito ruim o jogo ser terminado porque eu estou levando a bola embora, quando eu sou contrariado. Então essas críticas que eu tenho, eu não vou entrar aqui, eu não é do meu estilo, não é da minha forma de fazer política, é como eu digo, a Fran é uma pessoa da cidade, uma empresária da cidade, eu não tenho proximidade, não tenho amizade com ela. Entendeu? Os limites que eu tenho de debate é da questão pública, da questão política. Ela foi candidata a prefeita, eu não a apoiei, assim como o Eli foi candidato a prefeito em 2016, eu também não a apoiei porque eu estou num outro espectro partidário distante. Diferente de um segundo turno. Diferente do segundo turno. Tem gente que fala, não, mas aí e tal. Não tem mais aí. Num segundo turno, pode até dizer, pô, mas houve um deslocamento aqui por força da política. No primeiro turno, você já fazer uma aliança no espectro que vai à direita, eu particularmente, tem gente que não liga muito para esse negócio de ideologia, esquerda ou direita, o importante é ganhar, não é a minha forma de ver. Para mim o importante é você ganhar sem vender a alma, porque quando você vende a alma, você faz um governo ruim, e nós já tivemos prefeito aqui que vendeu a alma para fazer um governo, e o governo não foi um governo bom. Vereador, queria muito agradecer pela sua presença, por ter destinado parte do tempo da sua agenda para falar com a imprensa. Você pode concordar, discordar do vereador Edmilson, mas é inegável que ele se posiciona, dá a cara a tapa no bom sentido, evidentemente, e se coloca, responde sobre tudo, a gente não combina a pauta, o vereador responde tudo. Isso mostra também muito respeito e apreço pela imprensa de Guarulhos. Então, vereador, queria te agradecer, obrigado por estar aqui conosco nesse programa especial. Fizemos uma entrevista longa, há 4 dias da eleição, então te agradeço, desejo boa sorte nessa reta final e dizer, como eu disse para os nossos convidados e como digo para todos, as portas do Radar de Notícias estarão sempre abertas, volte mais vezes, conte conosco. Obrigado, só agradecer mesmo, a gente deu uma paradinha aí na campanha, mas já vou voltar agora para uma reunião, agradecer aí a oportunidade de falar mais uma vez com a audiência de vocês e dizer que eu considero que a imprensa tem um papel fundamental a cumprir na nossa cidade. Difícil, não tá fácil, eu sei o que vocês passam. Não, eu não sei o que vocês passam, mas só vocês conseguem traduzir. Mas eu acho muito ruim a gente ter uma imprensa, uma parte da imprensa que seja considerada como inimiga de quem está na prefeitura. Isso é muito ruim, não é bom para a democracia. Eu acho que quando você tem uma imprensa que publica fatos e ouve os dois lados, eu tenho condição de corrigir o que eu estou fazendo errado, ou até advertir alguém que está do meu lado e está fazendo coisa errada. Agora, quando os governos se comportam como é bom que a imprensa fique quieta, ou elogia ou não fala nada, é muito ruim porque não costumam avançar. Talvez o estágio da cidade seja esse, porque é muita gente puxando o saco,
muita gente falando que está tudo a mil maravilhas e não está. Talvez o prefeito pudesse utilizar isso para dizer o seguinte: eu vou melhorar o meu governo a partir das críticas sinceras, né? Fundamentadas. Ninguém está falando de baixaria aqui, pessoal, nada disso, sincera, fundamentada. Então, queria parabenizar vocês aí pelo papel que vocês cumprem na cidade desde aí da época do nosso querido Pedro. Obrigado, vereador. Volte mais vezes. Boa sorte na eleição. E no domingo, se o telefone do senhor tocar durante a apuração, é o Radar de Notícias. Atenda a gente aí para nos ajudar no programa. Estamos ao vivo no domingo a partir das 4 da tarde. Mas como são quase 8 horas da noite e essa é a terceira entrevista do dia, vamos embora porque o vereador também tem agenda. Voltamos amanhã às 18 horas com mais um dia de agenda cheia. É o Radar de Notícias no modo turbo. Fiquem todos com Deus, uma boa noite e até amanhã. No ar, Radar de Notícias. Prestação de serviço.